Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. E vamos lá, mercado nada fácil, mercado em queda. Estamos falando de um boi ao redor de 220, R$ 225. Parece que ele chegou nesse patamar de preços, não quer sair. Eu sei que ele já teve mais alto esse ano, 230, 235, mas ele está trabalhando, parece que em bandas, né? Não sei se vocês sentem isso também. Então eu sinto que ele está trabalhando como se ele estivesse em bandas, a volatilidade bem mais baixa. A gente sente isso até nos prêmios de opções, muitas vezes, que continuam nominalmente caros, mas quando a gente avalia aí o cenário de volatilidade, acaba entrando algum tipo de oportunidade que eu acho que vale se atentar e vale aproveitar, porque nós ainda estamos contando com o abate acelerado de fêmeas. E aí vocês sabem que a oferta ela vem dobrada, né? A gente tem uma oferta de animais terminados, juntamente com a liquidação de fêmeas, então fica uma oferta dobrada e o mercado fica pressionado. E nesse momento, o que a gente observa hoje, agora, é de fato a chegada do período mais seco, né? Tem lugares onde ainda está chovendo, alguns lugares já começou a secar, e aí aquela capacidade de suporte, né, das pastagens ela começa a ser perdida. O pecuarista, em muitos casos, tem que entregar o boi. E hoje nós vimos um vídeo aí, por sinal, que me chamou a atenção, de pecuaristas fazendo fila presencial às 5 horas da manhã numa unidade frigorífica em Rondônia para colocar boi na escala de abate, né? Diz que agora não pode mais fazer pelo telefone. Eu acabei de falar isso, parece uma grande humilhação, né? O cara tem que acordar cedo, ir lá na planta, entrar numa fila, fazer uma fila como se fosse a fila do INSS para colocar boi na escala. Então, é uma situação que eu nunca tinha visto. Eu peço até desculpas se eu transmiti alguma informação errada. Eu estou tirando essa informação de um vídeo que eu vi. Então, vamos até apurar mais dados, mais fatos, se chegarem informações complementares. Mas essa é a informação que a gente recebeu e eu achei uma coisa assim absolutamente, absolutamente assustadora. Nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. Então, você vê, tempos muito difíceis de fato, para o pecuarista, né? E eu acho que vale a pena a gente falar de carne, a gente falar de tendências em cima disso, né? Quando que esse inferno, esse pesadelo vai acabar? Mas se fosse para eu já falar alguma coisa, nós estamos fazendo essa virada de safra para entre safra. E sempre vem uma derrubada de boi nessa época, né? Um aumento de oferta, em decorrência aí, como falei, exatamente da queda de qualidade das pastagens. Então, muita atenção, o risco é grande. Esses dias recebi uma pergunta, Lígia, você acha, eu tenho boi para abater daqui 90 dias, acha que vale a pena fazer put, fazer seguro? Eu falei, olha, vale, esse ano eu não tenho a resposta para você de qual que é o melhor preço, o melhor momento para vender, para comercializar, mas eu sei que o risco é aumentado. E é isso o que a gestão de risco de preços faz, ela reduz o risco, né? Então a nossa missão esse ano é essa, um ano escorregadio, né? Cara de futebol de sabão, assim. Então, não tem aderência de preço. Vocês pode sentir isso. Não tem aderência nas cotações para elas subirem de forma robusta. Qualquer coisinha negativa que aparecer vai derrubar as cotações e a gente precisa estar protegido para isso, porque a margem está curta. O ano passado foi muito difícil, o ano retrasado foi mais ainda, principalmente não em termos de preço, mas em termos de margem. Então, é isso aí. Acho que essa é a lição aí e o recado está dado. No mais, eu queria chamar o Iago aqui para trazer preços, escalas e falar um pouquinho de exportações para a gente, Iago. Toca o pau Bem, aí. vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aí. Hoje temos essa presença ilustre da Lígia, voltando aí com a gente. Bem, eu acho que o que a gente está vendo aí de preço, né, a gente já tem debatido isso há um tempo aqui, é basicamente o reflexo de uma super oferta, né? Se a gente pega os dados de abate, eu acho que eles reforçam justamente esse sentimento de excesso de boi chegando para a linha de abate. Mato Grosso, né? Eu acho que a gente era um dos estados que estava mais firme e ainda assim recuou durante essas últimas 2 semanas. São Paulo, a gente está vendo preços aí nas mínimas desse ano, inclusive, tá? Então, a nossa referência é de 221, e é o nosso preço aqui, o que a gente pega aqui internamente já é o menor valor lá desde setembro de 2023, então a gente está flertando com as mínimas do ano, bem impressionado, mercado bem ofertado e, consequentemente, bem impressionado, e escalas alongadas de maneira geral.
Então, a gente conversa aqui com alguns players informadores para a gente consegue ver frigoríficos em São Paulo com quase 30 dias de escala completa, então, um cenário bem abastado. A indústria vai se aproveitar desse momento, eu acho que é factual isso que acontece, no sentido de que se você tem um excesso de oferta chegando, é óbvio que você vai tentar comprar o menor preço possível, fazer a maior pressão possível, para que consiga vender melhor. O ponto é, o comércio de carne, né, a comercialização de carne não está dando vazão na velocidade necessária para enxugar os estoques das câmaras frias e, consequentemente, você aumentar a necessidade de compra, né? O que a gente tem visto por enquanto é o preço da carcaça bovina recuando para bater, provavelmente ao final dessa semana aí, o menor valor desde outubro de 2023, que é próximo ali dos 14,50, 14,80 ali que a gente vai ver provavelmente ao final de semana. E o comentário geral é: sobra carne. Veio carne da semana passada que não foi comercializada, que entra para comercialização essa semana, mais o abate desses últimos dias para chegar para ser comercializado essa próxima quinta e sexta-feira. Então, uma situação bem difícil, lembrando que assim, essa é a penúltima semana do mês, né? A gente tem ainda a próxima semana do mês, com um feriado no meio. É uma situação que tende ainda a ficar, que ainda não tende a dar sinais de melhoras, pelo menos não por enquanto. Então, uma situação bem, bem, bem complicada. É difícil olhar e ver uma luz no fim do túnel nesse curtíssimo prazo, tá? Acho que é bom ainda ficar atento aí para o que pode acontecer, principalmente nesse momento de estresse. Eu acho que tá na memória fresca ainda o que aconteceu em agosto do ano passado, no sentido de que o pecuarista teve que comercializar, e aí a gente viu uma corda no pescoço, então qualquer preço era aceitável naquele momento. Então, acho que é bom ficar atento a esse possível derretimento. A gente tem, querendo ou não, uma resistência, não digo nem uma resistência, né? Mas uma busca pelo menor preço, que talvez seja aqueles R$ 200 lá, que foi o que aconteceu em agosto de 23. Então, acho que é bom ficar atento a isso. E agora, basicamente, aguardar, né? Eu acho que a gente está, relativamente falando, né, na necessidade histórica maior de venda do pecuarista. Eu não gosto nem de usar o termo safra, assim, eu gosto de usar que é o momento em que o pecuarista mais necessita vender. E aí, consequentemente, ele fica mais suscetível à vantagem do frigorífico. E aí os preços tendem a baixar. Então, acho que a gente está num momento bem crítico, assim. Do ponto de vista de exportação, estava até preparando aqui uma palestra e particularmente, acho que a gente está no momento de estabelecer comércio com todo mundo que queira. Assim, a gente está abrindo mercado, a gente está exportando para uma quantidade de países que a gente não exportava há muito tempo, assim, pelo menos até o mês de abril, a gente comercializar com mais de 112 países, nunca tinha acontecido. Tem muito país vindo comprar cargas de maneira muito volumosas. É bom que a gente tenha cenários inflacionários em alguns países do mundo, como o norte da África, parte do Oriente Médio. Então, a gente está se aproveitando desse momento para exportar muita carne bovina. A Argélia comprou 20 mil toneladas a mais, o Emirados Árabes Unidos está comprando 150% a mais do que comprava no ano passado. Então, a gente está vendo um cenário em que a gente está aumentando a exportação, reduzindo a participação chinesa nos volumes exportados. E eu, particularmente, tenho a teoria que é o seguinte: a gente abre o mercado, estabelece o nosso produto, faz marca desse produto lá fora, e aí, no momento em que, eu acho que não se vai acontecer, é quando acontecer, a restrição de oferta no Brasil, a gente vai subir preço, e aí surfa nesse maior nível de competidor que a gente tiver para querer nossa carne, né? Então a gente está. Eu acho que esse é o momento, assim, a conclusão mais importante que eu chego de exportação nesse momento, porque vai ficar repetitivo eu falar que é recorde, 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 mas eu acho que a gente está estabelecendo um comércio muito interessante aí com vários países e que se consolidasse, né? Se a gente conseguisse fazer uma consolidação do nosso produto como qualidade e marca nesses países, seria de suma importância no momento em que a gente tiver uma restrição maior de oferta para que o preço venha ainda mais alto. É isso. Cara, é interessante isso, porque a gente parar para pensar, estava até falando, eu tive aqui essa semana com o Simon Kilty, que é um dos maiores analistas do mundo. Ele fez um couchsurfing aqui em casa com a mulher dele. Ficou uns dias hospedado aqui. Desculpa, gente, estou saindo ainda da gripe. E ele me recebeu na Austrália 10 anos atrás. Ele é um dos maiores analistas do mundo. E aí, a Austrália exporta 70% da produção. Então, eles são muito. A análise deles é muito mais focada em detalhar exportações e entender tendências de exportação do que as nossas.
E a gente estava falando muito de China, né? Quais são os contrapontos de China? E justamente esse risco da economia chinesa, né? O que que ele traz? Ele traz justamente uma dificuldade de crescer muito China nos próximos anos e uma sensibilidade maior de parceiros menores em relação a parceiros menores, como esses que o Iago trouxe agora. Então, fica claro que a gente vai ter que buscar mercados pequenininhos que juntos fazem alguma diferença positiva ou negativa. Porque China não vai parar de exportar, não vai parar de importar, não vai parar de comprar, mas aquele boom que a gente viu nas exportações para a China, ele foi embora. E eu, pessoalmente, acho isso uma coisa boa do ponto de vista de risco. Óbvio que a gente quer sempre vender mais e sempre mais, mas eu quero que vocês se lembrem da volatilidade que veio junto com aquele movimento de aquele crescimento absurdo de China e o risco que aquilo representou. Então, esse risco, ele acaba trazendo, aquela volatilidade, ela acaba trazendo um risco muito grande para a operação. A gente precisa, é legal a gente trabalhar com previsibilidade, com calma, né? E hoje é o que a gente vê. É claro que as cotações estão ruins, claro que a margem está curta, mas tudo que cresce muito também, de repente, para e deixa a gente na mão, né? E é o que a gente visualizou naquele momento. Agora, tem uma coisa interessante, a gente já está visualizando esses primeiros indícios de virada de fase de ciclo para fase de alta, e eu acho que o principal ponto que a gente pode descrever como chave para afirmar isso é a alta do bezerro. Então, eu sei que tem praças em que isso ainda não aconteceu de forma substancial, mas se a gente pegar a média Brasil, o bezerro já mostrou seu fundo, ele está reagindo, ele está mais firme. E eu acho que esse é um indício assim fundamental para a gente falar, olha, segunda metade do ano que vem, acho que pode ser começar a ficar interessante. E eu falo muito isso. O ciclo pecuário ele dá uma chance de você arrebentar a boca do balão. Uma chance. É meu pai que falava essa expressão, né? Acho que os novos nem sabem mais o que é isso. Uma chance só a gente tem de se dar muito bem na fase de alta do ciclo, que é o primeiro ano, quando você compra barato e aí o mercado explode e você vende, porque quando você vai repor e o boi explodiu, o bezerro já foi junto. Aí já era. Então, assim, é o primeiro ano. Se você tiver estoque para vender nesse ano, você está muito à frente da maioria. Porque normalmente o preço sobe porque ninguém tem para vender. Então, se você tiver estoque nesse primeiro ano, você faz um bom negócio. E aí te sobra um pouco de dinheiro para investir mais, enfim. E aí, nesse contexto, eu queria um pouco de informação da Laurinha aí da reposição. Laurinha, como é que tá aí? O que você anda observando de negócio, fia? Olá, pessoal. Obrigada aí, Lígia. Mais uma semana aqui, um prazer estar construindo isso aqui com vocês. E a gente está vendo um momento que já era esperado, né? A gente já vem até nos podcasts anteriores falando bastante sobre isso, né? Dessa safra que vem chegando, que pareceu atrasar um pouquinho, justamente pelas chuvas que a gente viu em grande abundância em abril, mas que o momento ali iria chegar e agora, de fato, ela está chegando para a gente. Então, eu já vejo muitos pecuaristas assim comentando que pasto está secando, né? Se a gente olha mais para o Mato Grosso ou o norte do Brasil, as condições de pastagens ainda estão boas, mas a preocupação vem, né? As escalas estão alongadas, então o planejamento para vender esses animais eles têm que existir. E aí, por o pecuarista ir mais atrás do frigorífico, né, na intenção de venda, isso acaba pressionando ainda mais os preços. E é isso que a gente tem visto. Então, na última semana, por exemplo, segundo aí o CEPE, a gente teve uma queda de quase 2,5% para o boi. E aí, já traçando um paralelo com a reposição que estava bem firme, né? A gente viu aí desde o final de março e durante todo o mês de abril uma reposição bem firme, com inclusive dificuldade de encontrar lotes de reposição, principalmente de categorias mais jovens, né? Então, bezerro, bezerra, mas isso agora parece que tem mudado um pouquinho, e a gente até falou, né? A gente já comentou isso, quem nos acompanha aí vai ter visto, né? Que a gente falou, ó,
nos parece muito mais um repiquezinho de alta, porque está com boas condições de pastagens, porque o pecuarista não está com tanta necessidade de venda de bezerro, mas a desmama vai chegar, o pasto vai secar e esses lotes vão voltar a aparecer, e é isso que está acontecendo novamente, inclusive, né, que é juntado aí, né, que é acrescido, né, dessa pressão baixista do boi. Então, você chega com uma maior demanda de bezerros desmamados, e você vem também com a pressão baixista do boi, automaticamente o bezerro ele vem sentindo, né? Não na mesma proporção, então o bezerro caiu aí 1,5% na última semana, também base CPEA, não na mesma proporção do boi, né? O boi caiu 2,5%, mas ele vem recuando um pouco. Também acredito que o fundo já passou, não acredito que nós vamos ver preços tão baixos quanto nós já vimos, tanto que o ciclo ele já demonstrou isso, então se a gente pega a média de preço que a gente tinha ali no início do ano e a média de preços de maio agora, a gente vê um boi que caiu 8% e um bezerro que valorizou 0,2%. Então, realmente é um indício de virada de ciclo, né? Mas nesse contexto pontual, eu acredito que nós vamos ver agora nos próximos dias, né, até início de junho, uma abertura de janela de compra novamente. E, inclusive, um ponto interessante que eu tenho visto e que vários clientes têm nos relatado, né? É até interessante de ver, porque tem clientes de diversas regiões do Brasil que têm relatado o mesmo tipo de oferta. De confinamento, e aí, né, confinamento, eu que tô falando que é um confinamento porque eles não abrem, né? Só chega um comprador misterioso querendo comprar boi magro e pagando assim um ágio excepcional no boi magro, que seria para confinar. E eu acredito que isso é Boitel, porque a gente já vem falando isso também. Boitéis estão passando por uma dificuldade muito grande de lotação. E aí é uma Muito bola de grande. neve. E é interessante isso que é uma bola de neve, porque a baixa lotação acaba encarecendo o preço da diária, e o preço da diária alto faz com que não se tenha uma lotação alta. Então é uma coisa que vai levando a outra. Então eu vejo que uma saída que eles têm encontrado, né, para abaixar um pouco o custo da diária, para aumentar um pouco a lotação, é realmente pagar um pouco mais no preço do boi magro, que é o que eles estão fazendo, e o que eu tenho recomendado para os nossos clientes que estão recebendo essa oferta é entrega esse animal do jeito que está, repõe mais barato, aproveita essa janela de reposição, porque o que você vai gastar para engordar esse animal, você confinar ou você colocar num boitel, por exemplo, para entregar lá em agosto, setembro, que seja, vai provavelmente encarecer o seu custo da arroba produzida, e aí a gente não tem uma perspectiva, pelo menos até agosto, de preços valorizando de uma forma muito interessante que vá talvez cobrir esse custo adicional que você colocou. Então Uhum. faz muito mais sentido vender esse animal que eles estão pagando aí em algumas regiões 10% a mais do que o preço do boi terminado, né? E vender esse animal e comprar e repor agora. E, inclusive, foi um ponto que eu falei para um cliente nosso: está compensando você entregar esse boi magro que você tem em casa, com ágio de 10, 15%, comprar um outro boi magro sem ágio, que é o que você encontra no mercado hoje em dia, se não for para esses compradores especificamente, mas se for comprar de outro vendedor aí, você encontra com boi magro com ágio zerado. Coloca esse boi magro dentro de casa e gira o confinamento, porque o custo de confinamento próprio, para quem está comprando milho agora, está interessante. Então, conseguindo produzir uma arroba do animal confinado com custo baixo. Então, você compra esse animal no mercado, vende esse que você tem a preço caro e repõe e gira, se for o caso de girar para ter que fazer capital e tudo, né? Mas o fato é, ciclo já está virando e próximo semestre, pelo menos para o bezerro, né? É muito importante delimitar, aí eu não acredito que o ciclo está virando para o boi ainda, mas para o bezerro sim. Então, segundo semestre, possivelmente a gente vai ver preços do bezerro mais caros, né? Então, para quem quer comprar, o ideal seria comprar agora. Se adicionar mais o custo para entregar um animal até agosto, pelo menos eu não vejo que faz tanto sentido, porque o agosto, principalmente nos últimos 10 anos, ele tem sido um mês ainda de pressão de preços. Você sabe que eu falei para o Simon assim, vocês vão ver depois no podcast, no Vozes, vai sair, acho que daqui umas semanas. Eu falei para ele assim que tem gente no Brasil que não acredita em ciclo. Ele ficou me olhando assim, tipo, ah, como assim, cara? Tem gente que não acredita assim. Ele ficou me olhando com uma cara assim, como se eu tivesse falado outro idioma que não fosse o dele, né? Então, foi engraçado. A gente já está sentindo esses sinais, não tem como. Agora, o mercado ele sempre vem nessa fase de alta muito machucado, né? Muito machucado. E fica difícil engatar no primeiro momento mesmo. Tem que faltar muita oferta para ele voltar a engatar. E é mais ou menos por aí.
Então, Só para ó, pontuar sobre essa questão do ciclo, eu acho que é importante que a gente fale aqui. Eu acho que não vai existir uma cravada de tempo perfeita, né? Acho que a gente uhum, pode ficar com essa vontade, às vezes, de acertar o momento. Então, é agora virou, e aí ano que vem já vai ter. Pode ser que ano que vem o pecuarista, por uma situação que seja política, que seja financeira, ele continue descartando fêmea. Eu acho que 3 anos consecutivos é raro, mas acontece 3 anos consecutivos de descarte de fêmeas. Isso gera uma bola de neve ainda maior e posterga provavelmente a oferta, a escassez de oferta lá para 2027/28. Acho que isso pode acontecer. Porém, todavia, entretanto, a gente está há 2 anos, e 2 anos costuma ser a média. E um ponto muito interessante que eu comentei lá no podcast passado, né? O descasamento entre bezerro e boi. O bezerro já parou de cair fazem 10 meses consecutivos, não sai do lugar. O boi gordo começou o ano a 250 e caiu para 230 e não foi capaz de puxar o bezerro. uhum, Então, ou seja, o bezerro ele já está dentro de uma métrica que me parece um pouco mais confortável do ponto de vista de oferta. Ele consegue se balizar melhor no nível de oferta atual, enquanto o boi gordo ainda não consegue. Então, eu diria que a gente está num momento delicado para o ciclo, principalmente para quem quer operar ele, porque ele vê um bezerro firme, ao mesmo um pouco mais firme, né? Não quer dizer que o preço do bezerro está ótimo, longe de mim dizer sim. isso, mas eu acho que o boi gordo ele está ainda testando, ele vai caminhar em bandas mesmo, mas ele está testando. E particularmente, eu acho que é isso, assim, a gente pode, não tem como cravar, mas acho que a gente está caminhando para justamente essa transição, esse sinal de um bezerro firme, pelo menos parando de cair, já fazem 10 meses consecutivos, enquanto que o boi gordo ainda assim recuou. Eu acho que é um primeiro sinal de que a gente está passando por essa transição, né? É exatamente isso. O bezerro é o precursor do boi. Sem bezerro não tem boi. Então, agora é isso. No mais, cara, eu acho que é um momento difícil. Precisa de muita gestão para enfrentá-lo. Não tem milagre. Não existe milagre agora. A gente precisa só continuar da melhor maneira possível, da forma acho que mais conservadora possível. E quem tiver caixa e espaço, novamente, hora de comprar, né? Não adianta, não tem jeito. Mercado de commodity, como eu sempre falo, não é mercado de modinha. Ele é um produto que vai sempre ser consumido de uma forma ou de outra. Então ele vive de ciclos, né? E agora a gente está nessa fase de baixa do ciclo. Resta a oportunidade de investir para quem tiver caixa, para quem tiver bala na agulha nesse momento. No mais, eu queria chamar o Stefan agora para dar um sobrevoo aí no mercado de grãos, né? Porque quando a gente fala de confinamento, exatamente o que a Laura trouxe. Tem muita gente trabalhando ainda com estoque antigo, com dificuldade de desovar esse estoque, trabalhando com esses preços sem conseguir corrigir. E não é a realidade hoje, né? De quem vem comprar da mão para a boca para engordar. Então, tem situações muito dramáticas e muito díspares quando a gente fala de custo, considerando o preço de grãos. Então, eu queria chamar o Stefan aí para dar um overview para gente. Overview é brega, né? Falando, dar uma Hum. geral aí no mercado para gente. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Desculpa aí a voz, mas também estamos aqui bichado. Meio detonado. Mas Força, força, guerreiro. começando aí pelo milho, né? A gente está com colheita da safrinha em andamento. Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Então, os quatro principais produtores aí estão já com as máquinas no campo, né? Ainda Mato Grosso mais avançado, Paraná um pouco mais, um passo um pouco mais acelerado também, e os outros estados aí começando. Mas, enfim, é uma oferta que já vem dando, né, sinais aí no curto prazo. A gente tem visto alguns movimentos, né, principalmente de umas 2, 3 semanas para cá, de alguns patamares de estabilidade aí, principalmente o mercado físico, ele chegou a bater aparentemente num fundo de poço. Acho que o milho, isso a gente já vem reportando aqui, falando em outros episódios. O milho não vai ser tão barato quanto foi ano passado, mas a gente está vendo um patamar de preço que ele está, sim, interessante em algumas regiões. E quando a gente olha para o mercado físico, para a relação de troca direta, essa situação ela está interessante. Se você olha aí estava, né, até um pouco mais interessante agora que o boi voltou a cair nessas últimas 2 semanas,
mas a gente tem visto um sinal de estabilidade nesse curto prazo, nesse momento. Sazonalmente, o milho vai ainda sofrer alguma acomodação. Isso pode melhorar essa percepção de relação de troca, só que na B3 a gente pondera, né, que esse movimento aparentemente ele já passou, né? A gente teve em alguns momentos ali do mês de abril, principalmente, né, as relações de troca entre o milho B3 e o boi na B3 também dando sinais muito bons ali, relações próximas de 4 sacas por arroba. E hoje a gente começa a enxergar, né, que a B3, de alguma forma, para o milho e para o boi, ela vem sinalizando aí uma piora dessa relação de troca. Então, quando a gente olha para o curto prazo, milho tem espaço para acomodar mais, a gente já está vendo preços baratos, Mato Grosso, mercado rodando a 35, né, 37, 38, algumas referências aí, algumas indicações de negócios reportados, 33, 34, algumas regiões o mercado está mais estável, como é o caso de Mato Grosso do Sul, pela situação de estiagem, que sofreu perdas de produção, mas ainda assim, né, com todos os problemas que a gente teve, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, é uma condição positiva de oferta. Porém, a gente olha que o agricultor, né, nessas condições de preço e fazendo um paralelo com a soja, no momento, ele está mais propício a vender soja, vai reter o milho, vai cumprir contratos. Então, de alguma forma, a gente começa a ver um cenário de mercado um pouco mais, para o milho, um pouco mais aí, muito próximo do seu fundo de poço. E quando a gente vai para o cenário internacional, né, a gente tem as questões da Argentina, né, que vieram aí uma redução expressiva das estimativas iniciais, que eram bastante otimistas, reduções aí de 7, 8 milhões de toneladas. Isso tende a deixar o nosso mercado para exportação mais firme aqui no Brasil. A gente tem as referências de exportação ainda mantendo patamares de 60, R$ 65 a saca. A gente olha para os Estados Unidos, que havia uma grande preocupação em relação ao ritmo de plantio, e isso reverberar em uma redução ainda maior da área plantada de milho nos Estados Unidos. Aparentemente, esse risco vem sendo dissipado, né? Estados Unidos plantou aí mais de 20% da área principalmente nessa última semana, entre o dia 15 e o dia 20 aí de maio. Então, esse risco acabou de alguma forma sendo minimizado, mas ainda pode acontecer uma redução ainda marginal. E a gente tem, né, aí no banco de reserva do mercado de cereais, né, o trigo, olhando principalmente aí para a Rússia, né, a Rússia que é o principal produtor e exportador mundial de trigo, na sequência vem a União Europeia, e a Rússia teve problemas relacionados a clima, ocorrência de geada, falta de chuva, tudo isso vem reduzindo a percepção sobre a produção de trigo na Rússia, e isso acaba impactando diretamente no mercado de milho, e é o que vem ajudando, né, a dar uma sustentação para Chicago, refletindo diretamente na nossa precificação de paridade de exportação aqui também. Então, de uma conjuntura de forma geral, o preço do milho, a gente ainda pode ter um solavanco aí de uma acomodação? Podemos. Mas mesmo que seja uma safrinha aí de 95, né, eu já vi estimativa falando de uma safrinha superior a 100 milhões, a gente tem Conab falando de 86, enfim, até no meio desse tiroteio está sobrando aí para todo mundo. O mercado pode ser pego ainda aí com um cenário de acomodação, mas o cenário internacional, né, ele pode sofrer aí, acho que a principal interferência basicamente do trigo. E quando a gente vai para a soja, né, que vem aí com uma recuperação mais significativa, preços de soja aí recuperaram praticamente R$ 30 a saca do fundo do poço, R$ 35 a saca, desde fevereiro, março até agora. É um cenário que foi contabilizado aí também, uma influência da precificação de derivados, né? A gente volta a ter atritos comerciais entre China e Estados Unidos por uma questão de tarifação de importação
principalmente aí um óleo vegetal que seria que é colocado como biocombustível nos Estados Unidos. Um ponto é, Estados Unidos está com estoques de óleo diesel bastante elevados, vem reduzindo o nível de esmagamento de soja, ao mesmo tempo que a Argentina vinha com algumas indicações de greve que vem sendo dissipada nesses últimos dias, o mercado começa a entrar numa normalidade. Farelo e o óleo de soja deram um squeeze mais forte aí para precificação em Chicago, principalmente para prêmios de exportação. Tivemos a situação do Rio Grande do Sul também, que ainda está nessa questão de levantar o tamanho das perdas efetivas, mas o mercado de soja, né, quando a gente olha a precificação aí, a competição entre Brasil, Argentina e Estados Unidos, a gente já está muito próximo de um teto de preço para a soja. E a indústria, de alguma forma, principalmente o mercado aqui no Brasil, compradores para exportação, refletindo de alguma forma o movimento também dos importadores, né, do mercado internacional, está todo mundo aí comprando praticamente da mão para a boca. E isso, de alguma forma, né, acaba colaborando aí para algumas movimentações mais intensas, mas a gente ainda olha, né, para o cenário de Estados Unidos, um aumento da área plantada, uma recomposição de estoques mais fortes, né? Acho que a gente ressalta aqui que principalmente para a soja, as estimativas do SDA para essa próxima temporada 24-25, a gente pode ter estoques mundiais de soja perto de 130 milhões de toneladas. É algo que, se a gente somasse uma safra normal dos Estados Unidos com uma safra do Paraguai em estoque de soja. Então, de alguma forma, né, a precificação de soja ela vem mais por movimentos aí da mão para a boca, mas a gente pode ver aí num curto prazo começar a sentir talvez alguma questão relacionada à acomodação, até porque a percepção para a safra norte-americana também vem sendo bastante positiva. E aí queria passar para o... Não, eu Pode queria falar, fazer uma Lígia. pergunta para você. Cara, esse negócio de ciclo de alta de commodities, assim, quando tudo de forma generalista, assim, subiu, isso acabou para os grãos também, né? A gente enxerga, né, que isso veio batendo forte também para os grãos. A gente pode ver, talvez, aí uma vertente de recuperação 25, 26, vai depender muito do cenário que vai se desenhar para essa safra 24, 25. Estados Unidos, a gente não está contando com o balaio cheio, mas está contando com o balaio ali relativamente normal de percepção de safra. Uhum. E aí fica a questão para a América do Sul, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter como que vai ficar essa movimentação em relação à área plantada para a soja, né? Ainda se fala em algumas pequenas ampliações, mas para o milho a gente vai entrar aí talvez numa situação que a gente tem que olhar melhor também, né? Olhar para o Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de milho primeira safra, e entender se esse impacto, né? Porque o impacto no Rio Grande do Sul, além de perdas de safra estrutural, a gente teve um impacto agronômico, que é Sim, perda da qualidade do solo. Então, para definitivamente. você regenerar, recompor voltar a ter essa percepção sobre a produção, sobre a percepção agronômica, né, de recuperar esse solo e trazer capacidade produtiva, a gente tem que olhar isso com alguma atenção para o ano que vem, especialmente para o milho primeira safra, que no Rio Grande do Sul ele começa a ser plantado aí entre final de julho, começo de agosto, a gente já tem os primeiros plantios. E também para a safra de trigo aqui no Brasil, né? Uhum, sim. O trigo, embora ele ainda não começou a ser plantado no Rio Grande do Sul, a gente tem um impacto logístico, tem impacto de perda de insumos, enfim, tem toda uma situação que isso, de alguma forma, pode reduzir ainda, pode trazer alguma redução ainda para a percepção sobre plantio de trigo aqui no Brasil. E, Uhum, assim, os outros estados, principalmente Paraná, já havia dado esse sinal de reduzir área plantada, São Paulo também, mas, assim, isso de alguma forma, né, para as culturas de inverno, para as culturas de verão, talvez o milho primeira safra a gente veja algum impacto de redução de área plantada, e para o milho segunda safra a gente ainda vai ter que acompanhar o cenário para o ano que vem. Ainda mais que tem algumas questões em jogo aí em relação a fertilizantes, a custo de produção, mas enfim, já é algo que começa a entrar no radar também.
Show de bola, brigadão. Toca o pau aí pro Rodrigo? Manda bala, Rodrigo. Traz as novidades aí da análise técnica pra gente, Rodrigo. Bom, vamos lá. Começar com Chicago, os principais direcionadores, movimento de preços, futuro de soja, contrato julho é o mais ativo, tem tendência de alta no curto prazo, médias móveis curtas inclinadas para cima, negociando na tela agora a 12,36 dólares o bushel. Reporte do CFTC da última sexta-feira que a gente sempre traz aqui, sempre atualiza, né? Ele cessou um pouco no caso da soja, né? Os fundos que vinham cobrindo as posições vendidas, eles aumentaram levemente. Então, de acordo com esse último report, o saldo vendido em futuros e opções de soja é de 42.665 contratos. Lembrando que ali meados de final de fevereiro, início de maio, os fundos bateram um recorde em saldo vendido, né? Tanto para a soja quanto para o milho, que eu vou atualizar. Então, para a soja foi cerca de saldo negativo de 170 mil contratos e atualmente essa posição é de menos 42.665. Como eu disse, negociando na tela nesses patamares de 12,39, 12,40 o julho, só queria chamar a atenção para referência, né, para nossa safra do ano seguinte. Então, março 25, negociando acima dos 12,20 dólares o bushel, acho que é uma janela interessante, né? Não sabemos o preço futuro, mas esse preço de tela eu acho que abre espaço, sim, para algum tipo de escalonamento de vendas, né? Então, é uma das ferramentas que podem ser aproveitadas. Uhum. E muita atenção também, Stefan pontuou, né? O plantio nos Estados Unidos, ele veio acima das expectativas, né? Esse report que sai ao final da tarde de segunda-feira, ele veio um pouco acima, então isso trouxe uma acomodação para os preços no curto prazo. No encerramento de maio, início de junho, nós tendemos a ter o encerramento do plantio por lá, e junho, julho e agosto são os meses que nós temos o pico na volatilidade em Chicago. Então, muita atenção, como eu disse, essa janela, acho que ela está aberta e tende a ser aproveitada. Para o milho, vencimento julho, na tela agora a 4,60 dólares o bushel, mais lateralizado no curto prazo, né, dentro de uma congestão de preços. E aqui sim os fundos seguiram cobrindo essas posições vendidas por mais uma semana, uma forte recompra. Atualmente o saldo vendido, né, de acordo com o último report, é de menos 71.171 contratos, né, é o menor saldo vendido por parte dos fundos no ano de 2024. Lembrando que também neste ano de 2024 eles atingiram um recorde no saldo vendido em futuros e opções. Esse saldo ultrapassou 300, se eu não me engano, 340 mil contratos vendidos, e essa posição atual é de menos 71.171 contratos. Então, como eu disse, né, uma volatilidade maior por conta do mercado climático americano, nós podemos ter alguns movimentos mais abruptos aí, tanto para cima quanto para baixo. Então, muita atenção. Trazendo agora para Brasil, milho B3, vencimento julho 24, negociando a R$ 59,66 na tela agora, também dentro de um cenário mais lateral de preços no curto prazo, diferentemente dos vencimentos mais longos, né, observando o setembro, principalmente, que já está a R$ 63,25 na tela, né? A gente viu aí desde o início do mês de maio uma expressiva alta de preços, né, para esses vencimentos mais longos, o setembro e o novembro na B3. Então, patamares aí que são interessantes também. Só queria pontuar que a relação de troca futura também, que o Stefan já colocou no início da fala dele, ela estava melhor, né, em abril, a gente também vem atualizando isso. Eu peguei agora mais cedo a troca futura, né, então olhando o julho do boi dividido pelo julho do milho, né, essa troca estava em 3,88, 3,89 nessa manhã. E se a gente alonga um pouco, né, faz a troca do boi outubro com o milho setembro,
ela cai para 3,83, né? Eu lembro aqui que em abril a gente, atualizando esses dados, né, colocou essa relação acima de 4. Então, esse poder de compra, né, um pouco deteriorado, né? Com a mesma arroba, eu consigo adquirir menos sacas de milho, né, vamos assim dizer. É este o cenário, só alertando aqui os indicadores do CPEA, que são balizadores, né, no caso do milho para os contratos futuros na B3, no dia de ontem, ele veio a 59,48, CPEA base Campinas, uma valorização frente à semana passada, e também a soja, como o Stefan colocou, vem de uma crescente aí, os preços puxando bem, a 138,17, CPEA Paranaguá, também uma valorização frente à última semana. Acho que são esses os principais pontos aqui do mercado de grãos. Boi, maio, né? Ele ainda está com uma liquidez maior frente ao junho e o julho, voltando a recuar, né? Em tendência de baixa. Isso foi para os nossos calls de abertura. Ele estava corrigindo para cima dentro de uma tendência de baixa, né? Agora na tela 225,25 reais a arroba. Então, tecnicamente, né? Topos e fundos mais baixos, médias móveis inclinadas para baixo, e o suporte de preços em 223,30 no maio. Este é o cenário. E agora só o mais longo aqui, o outubro também, depois de uma forte valorização, especialmente aqui no dia 20, né, uma barra de força. Hoje ele renovou máxima em 243, mas está recuando agora na tela 241 reais arroba outubro 24, né? Lembrando, vencimento lá no dia 31 de outubro. Difícil de pegar pressão, né? Exato, Eu como você comentou. queria mostrar uma coisa que acho que o Rodrigo depois até me faz um trabalho melhor do que o meu. Mas olha que interessante, né? Vou compartilhar aqui para vocês. Isso aqui é a evolução do preço do bezerro. Dá para ver claramente, é um suporte, né? Os gráficos de Exato. preços físicos, eles aceitam a análise técnica também. Então, dá para visualizar aqui que desde o final do ano passado, o boi rompeu aí uma tendência, desculpa, o bezerro rompeu uma tendência de baixa, né? Quando a gente fala aqui em resistências e um canal de baixa, eu não fiz o canal, fiz só a resistência, mas o que a gente pode observar agora é uma linha ascendente aqui de suporte, né? Então, reforçando aí o que a Laura falou, o que a Iago trouxe, eu também. Eu acho que isso está muito ligado também à questão dos custos. Preço sem custo não existe, né? Então, preço e custo, eles andam juntos. Os preços são os efeitos dos custos no prazo mais longo. E é isso aí, só para ilustrar para vocês o que está acontecendo com o bezerro, para os nossos... Quem não puder ver, já ouviu, já descrevi aí, tá bom? Quem tiver só no podcast, no Spotify. E é isso, turma. Obrigada pela reunião. Desculpa aí minha ausência recente, tem sido corrida, mas eu costumo dizer que, graças a Deus, hoje quem menos entende de boi nessa empresa sou eu. A gente tem pessoas super competentes aqui para cobrir o mercado e mais ligadas. E é isso. Mais alguma observação? Acho que não, né? Podemos fechar. É isso. Fechou. Obrigada pela Obrigado. atenção. Curtam aí nosso canal. Não se esqueçam de comentar, mandar perguntas. Acho que a gente pode começar uma rodada aí de comentários embaixo do vídeo, para a gente saber se vocês estão gostando ou não, que vocês estão aí. E é isso aí. Brigadão. Boa semana para nós e para todos vocês. Valeu para todo mundo. Obrigada, Boa turma. semana. Boa Valeu, semana. pessoal. Valeu, meninos. Tudo de bom.